Olá, pessoal! Então, nossa aula de hoje é sobre sequências numéricas. Então, a gente vai começar de uma maneira um pouco mais simples essa aula. Então, eu vou explicar para vocês bem devagar, exemplos mais simples, e depois a gente vai avançar um pouco no nosso aprendizado. Então, prestem bastante atenção na primeira parte da aula, para que vocês consigam entender direitinho essa primeira parte e consigam dar sequência na parte avançada das sequências numéricas, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente vai começar com um padrão de repetição de formas geométricas, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho essa repetição aqui: quadrado azul, quadrado verde, losango bege. Quadrado verde, quadrado azul. Losango bege. Quadrado azul. Eu quero que vocês tentem pensar aí, antes de eu colocar a resposta, quais seriam os próximos dois elementos dessa sequência. Então, pensem um pouquinho, prestem atenção na sequência que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, e aí pensem quais seriam as duas próximas formas. Bom, as duas próximas formas serão o quadrado verde e o losango. Porque se vocês prestarem atenção, ó, tá indo sempre assim: azul, verde, losango, verde, azul, losango, azul, verde. Está simétrico. Sempre o losango faz ficar simétrico de um lado e do outro. O losango, simétrico de um lado e do outro. Então, as duas pecinhas que completariam essa imagem eram primeiro o quadradinho verde e depois o losango, tá? E essa aqui? Quais seriam as duas próximas imagens que completariam esta sequência? Aqui tem um quadradinho, aqui tem 3 quadradinhos, aqui já tem 5 quadradinhos. Quantos quadradinhos será que teriam na próxima e depois na outra imagem? Então, as próximas imagens seriam assim. Aqui 7 quadradinhos e aqui 9 quadradinhos, tá bom? Sempre formando esse canto que as primeiras imagens formaram, ok? A gente sempre tem que procurar o que está acontecendo, qual é o padrão da sequência, para conseguir continuar a sequência, certo? Quando for sequência de figuras de formas geométricas, a gente precisa desenhar. Quando for sequência de número, a gente só coloca o número mesmo. Mas o desenho na sequência de formas é muito importante. Tem que ser o desenho certinho, não é de qualquer jeito, tá bom? Próximo. Coração, estrela, estrela, coração. Quais será que são os próximos dois itens que vêm aqui? Vamos ver? Estrela, estrela. Coração, estrela, estrela, coração, estrela, estrela. Tá? Então, tem que pensar um pouquinho para conseguir identificar o que é que está se repetindo, o que é que vai virar uma sequência, tá bom? E esse? Círculo, barrinha. Círculo, 2 barrinhas. Círculo, 3 barrinhas. O que será que vai completar essa sequência agora? Quais são os próximos dois elementos dessa sequência? Então, esse é mais fácil, né? Círculo, 4 barrinhas, tá bom? Bom, então a gente viu aqui um pouquinho do que a gente vai aprender agora, que é desvendar segredos de sequências.
Essas sequências podem ser de formas, com formas geométricas ou com desenhos, ou pode ser com números. E a gente vai aprender a desvendar as sequências se for com números também, tá bom? Então, vamos começar entendendo quais são os tipos de sequências que existem. Então, existem dois tipos de sequências: as sequências recursivas e as sequências não recursivas. Então, eu vou explicar cada uma delas para que vocês entendam direitinho qual a diferença delas, tá? Então, quando que uma sequência é recursiva? Sequência recursiva é toda sequência onde um determinado termo, a partir do segundo, é determinado em relação ao termo anterior. Então, reparem nesse detalhe aqui, que isso aqui é o que dá toda a resposta para a gente descobrir o que é uma sequência recursiva. Uma sequência recursiva é aquela que você usa o termo que você tem para encontrar o próximo termo. Então, um exemplo de sequência recursiva: 4, 9, 14, 19. O que eu estou fazendo? Como que eu estou montando essa sequência? Qual é o próximo número dessa sequência? Isso mesmo, seria o 24. Por que o 24? Porque a partir do primeiro número eu somei 5 e obtive o 9. Depois eu somei 5 e obtive o 14. Somei 5 de novo, obtive o 19. Então, eu precisava ter o primeiro elemento para conseguir encontrar os próximos, porque é a partir do primeiro que eu vou somar 5 e obter o próximo. Somo 5 de novo, o próximo. Somo 5 de novo e assim por diante, tá? Esse segundo exemplo aqui, ó, 20, 17, 14, 11. Qual é o segredo dessa sequência? O segredo dessa sequência é que ele está diminuindo 3 sempre. 20 menos 3, 17. 17 menos 3, 14. 14 menos 3, 11. E assim eu posso continuar essa sequência até acabarem-se os números, tá? Próximo exemplo: 1, 3, 6, 10. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou somando de um para o outro? Ah, Pro, agora a senhora não está somando a mesma coisa, não. Agora, tenho certeza, essa sequência aí não deve ser recursiva. Será que não? Ó, do 1 para o 3, eu somei 2. 1 mais 2, 3. Do 3 para o 6, eu somei 3. Do 6 para o 10, eu somei 4. Isso significa que, sempre a partir do anterior, eu estou somando 2, 3, 4. Agora, desse para o próximo, eu tenho que somar 5. Para o próximo, eu vou somar 6 e assim por diante. Isso significa que eu continuo dependendo do termo anterior para conseguir encontrar o próximo. E agora eu ainda preciso saber em qual número eu estou na soma, né? Então, é sim uma sequência recursiva essa aqui, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Todas as vezes que, para você encontrar o próximo número, você precisar olhar o anterior, significa que é uma sequência recursiva, tá? Sequência não recursiva agora. Sequência não recursiva é toda sequência na qual cada termo é determinado independente do termo anterior. Ou seja, eu não dependo do termo anterior para conseguir encontrar o próximo termo.
Por exemplo, vai ficar fácil depois que vocês virem os exemplos. Olha essa sequência. 2, 3, 5, 7. Quem são esses números aqui? Vou facilitar um pouquinho mais. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Quem são esses números? É a sequência dos números primos. Começa lá no 2 e são infinitos. Para que eu encontre o próximo termo da sequência, eu não preciso saber qual é o termo anterior. Eu só preciso saber quais são os números primos, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu não dependo do número anterior para somar alguma coisa, para subtrair alguma coisa, tá? Para multiplicar. Não, eu já tenho todos os números primos que foram definidos lá naquele crivo que a gente já fez. O que eu preciso só? Copiar todos esses números primos aqui nessa sequência, tá? Eles não foram, os números primos, eles não têm assim uma sequência, tipo, a cada 2 números eu tenho um que é primo. Não, isso não existe. Os números primos são simplesmente números que só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Lembra que só tem 2 divisores? Outro exemplo. 1, 8, 27, 64. O que seria isso? Isso aqui seria, na verdade, a sequência dos números cujo a posição que ele está elevado ao quadrado. Então, por exemplo, esse aqui é o primeiro elemento. O número 1 elevado ao cubo dá 1. 1 vezes 1 vezes 1. Aí aqui eu tenho o segundo elemento da sequência. Quando eu pego o número 2 e elevo ao cubo, dá 8. Aí esse aqui é o terceiro elemento da sequência. Quando eu pego o número 3 e elevo ao cubo, dá 27. Esse número aqui é o quarto elemento da sequência. Quando eu pego o número 4 e elevo ao cubo, dá 64. E assim por diante. Cada um desses aqui, eu não dependo do número anterior. Cada um deles, eu só vou pegar a posição onde ele está, se ele é o quarto número, se ele é o terceiro número, se ele é o segundo número, e vou elevar ao cubo. Então, eu não dependo do valor anterior, eu só dependo da posição onde está o número. Então, essa aqui é uma sequência que a gente chama de não recursiva, tá? Próximo exemplo. 4, 9, 5, 2, 8, 1, 1, 7. Professora, pelo amor de Deus, qual é a regra que existe nessa aí? Não existe regra nenhuma. Isso aqui era só um número de telefone de alguém. Quando a gente vai falar o número de telefone da casa da gente, a gente não costuma falar uma sequência de números? Quando a gente vai falar o CEP da nossa casa, também a gente não fala uma sequência de números? Então, esse aqui só era o número de telefone da casa de alguém. Pronto. Mas era uma sequência de números que tinha que fazia algum sentido para alguém. Para mim, para vocês, esse número não faz sentido nenhum. Mas para quem era dono desse telefone, faz todo sentido esse número, tá? Essa sequência faz todo sentido. Então, esse exemplo também é de uma sequência não recursiva. Termo geral de uma sequência numérica. A gente vai ver agora a lei de formação. O que é essa lei de formação? Qual é a continha que está sendo feita para encontrar o próximo valor dela, tá? Seria essa lei de formação é isso. Qual é a continha que está sendo feita? Então, vamos para o primeiro exemplo. Ó, foi dada uma tabela aqui, onde tem o número de dias. Então, 1 dia, 2 minutos.
2 dias, 4 minutos. 3 dias, 6 minutos. 4 dias, 8 minutos. E a gente precisa analisar esses dados e descobrir que continha está sendo feita, tá? Então, olha só. No dia 1, ou seja, no primeiro dia, ele fez a conta 2 vezes 1 minuto. Então, ele chegou na resposta 2 minutos, tá? No dia 2, no segundo dia, ele fez 2 vezes o segundo dia, no caso, 2 minutos. 2 vezes 2, ele chegou em 4. Então, reparem, qual foi a regrinha que ele usou? Ele usou a regrinha de pegar o número do dia e sempre multiplicar por 2. Então, se é o dia 1, eu faço dia 1 vezes 2, dá 2. Se é o dia 2, eu faço dia 2 vezes 2, dá 4. Se é o dia 3, eu faço dia 3 vezes 2, dá 6. Agora, uma pergunta importante. Se fosse o dia 10, como que a gente encontraria quantos minutos teriam? Eu teria que pegar o dia 10 e multiplicar por 2. 10 vezes 2, 20. Então, eu já sei que o tempo em minutos seria 20, tá? E o que é, então, encontrar essa lei de formação? É encontrar uma formulazinha que sirva para qualquer valor de dia que você resolva precisar, que você esteja precisando. A Pro, por exemplo, perguntou agora o dia 10. Mas e se a Pro tivesse perguntado o dia 20? E se eu tivesse perguntado o dia 100? E se eu tivesse perguntado o dia 500? E você tivesse que ter ali uma continha na cabeça para que qualquer dia que eu te perguntasse, você soubesse rapidinho qual continha fazer. Essa é a ideia da lei de formação. É você escrever qual continha você vai fazer para encontrar os próximos termos da sequência. Então, olha só, qual continha, qual lei de formação seria usado nesse exemplo aqui que a Pro deu? Bom, um dia qualquer, como eu não sei que dia é esse que vocês querem que eu faça conta, eu vou chamar ele de dia N, tá bom? Então, prestem atenção. Todas as vezes que aparecer esse N aqui, ó, significa que a gente está falando da lei de formação. É a continha que manda nessa sequência aqui, tá? Então, no dia N, que pode ser qualquer dia que vocês quiserem, eu vou ter que fazer a continha 2 vezes esse valor de N, que é o dia que vocês escolheram. Então, por exemplo, se eu quiser saber o dia 10, eu vou ter que fazer 2 vezes 10, que dá 20. Se eu quiser saber o dia 50, eu vou ter que fazer 2 vezes 50, que dá 100, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa lei de formação aqui, porque a gente usa muito isso aqui no futuro, tá? Precisa prestar atenção. Todas as vezes que aparecer uma continha que tiver uma letrinha N, nós estamos falando da lei de formação da sequência. Qual é a regrinha que vai formar a sequência que a gente está falando? Tudo bem? Bom, então, a expressão matemática que define a lei de formação dessa sequência é 2 vezes n, 2 vezes n, tá? Onde n é a posição, ou seja, no caso desse exemplo, é o dia.
Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Isso aqui, essa tabela, ela poderia ser de outro jeito também. Por exemplo, ela poderia ter só esses números aqui, ó. 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Aí, o que eu teria que fazer para descobrir qual é a lei de formação? Qual é a regrinha? Eu ia ter que pensar assim, ó. O primeiro elemento que aparece é o 2. O segundo elemento que aparece é o 4. O terceiro elemento que aparece é o 6. Eu teria que colocar esses números aqui em cima, porque é o que a gente vai usar na lei de formação, nesse exemplo, é justamente esses números, tá? Bom, então, no exemplo aqui, faz de conta que a gente quer descobrir quantos minutos a pessoa vai andar no 25º dia. Então, o que eu vou fazer? Qual conta que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 e vou fazer vezes o 25º dia. 2 vezes 25 vai dar 50. Então, no 25º dia, essa pessoa vai caminhar, por exemplo, 50 minutos, tá bom? Supondo que no primeiro dia ela tenha caminhado 2, no segundo 4, ela pode ter caminhado, ela pode ter corrido. Eu não sei o que ela quis fazer nesses minutos aqui. O que eu sei é que no primeiro dia foram 2 minutos, no segundo dia foram 4 e assim por diante, tá bom? Segundo exemplo. Qual a lei de formação da sequência 12, 9, 6, 3 e assim por diante? Então, vamos ver. O primeiro termo é o 12. Então, o primeiro termo dessa sequência é o 12, ok? O segundo termo é o 9. Que continha que eu fiz para achar o 9? Bom, eu fiz 12 menos 3, que é o mesmo que 12 menos 1, que é o primeiro termo, vezes 3. Dá 9. Tá. Qual é o terceiro termo? Bom, o terceiro termo é o 6. Que continha que eu fiz? Eu fiz o 12, que era o primeiro termo, menos 3 e menos 3 de novo. Reparem que é o mesmo que 12 menos 2 termos anteriores vezes 3. Então, eu tirei o 3 duas vezes. Por que eu tirei o 3 duas vezes? Porque eu tinha 2 termos antes. Eu estou no terceiro termo, eu tinha 2 antes. Qual é o quarto termo? Bom, o quarto termo é o 3. O que eu fiz para achar esse quarto termo? Eu fiz 12 menos 3 e menos 3 de novo. Por que eu tirei o 3 três vezes? Porque eu tinha 3 termos antes de chegar nesse quarto que eu estou agora. Então, a continha que eu fiz foi a mesma que 12 menos 3 termos anteriores vezes 3. Então, reparem como vai ficar essa lei de formação. Eu vou pegar essa continha que eu tenho aqui, ó, e eu vou trocar o que eu sempre estou trocando pelo N, tá? Então, tudo o que eu estou trocando toda hora na continha é o que eu vou trocar pelo N quando eu for escrever a lei de formação. Então, a lei de formação, ou seja, a continha para o enésimo termo. Professora, o que é enésimo termo? Enésimo termo vai ser qualquer termo que você quiser escolher. Aí é só você substituir na formulinha que a gente vai, na continha que a gente vai criar agora, e aí você consegue encontrar o resultado daquele termo que a gente está falando.
Então, qual vai ser essa continha, essa lei de formação? Então, vai ser, ó, eu vou pegar exatamente como está aqui, só que onde eu estou trocando toda hora, eu vou ter que usar a letrinha N, que é para usar sempre o número do termo, tá? Então, vai ficar, ó, 12, que era o que eu já tinha. N menos 1 vai ser, é porque é sempre o anterior. Se eu colocasse o N sozinho, o que ia acontecer? Se eu colocasse o N sozinho, o que aconteceria é que eu teria que sempre, por exemplo, nessa linha aqui, eu teria que tirar o 3 4 vezes. E eu não tiro o 3 4 vezes, eu tiro só 3 vezes. Eu estou no termo 4, mas eu tiro 3 vezes o número 3. Nesse termo aqui, eu estou no termo 3, mas quantas vezes eu tiro o valor? Só 2 vezes, então é o termo anterior. Então, se eu estiver no termo 20, que número que eu vou colocar aqui? O 19, porque eu vou tirar o 3 19 vezes, tá bom? Então, a fórmula, ó, se vocês repararem, ela ficou igualzinha ela era lá em cima, com a diferença de que agora a gente não tem mais um número aqui. Eu não estou usando o 2, o 3, eu não estou usando esses números que eu já havia usado na continha. Eu coloquei aqui um número geral. É um número que serve para qualquer valor que vocês escolherem fazer essa conta, vai dar certo. Então, por exemplo, eu quero descobrir o termo 50. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 50 menos 1, que vai dar 49. Vou fazer 49 vezes 3 e vou fazer 12 menos o resultado que deu aqui. Tá bom? Então, é assim que a gente escreve uma lei de formação de uma sequência, certo? Outro exemplo. Preencha a tabela a seguir com os termos das sequências dadas pelas sentenças matemáticas. Então, olha só, eu coloquei aqui um exemplo, então, eu coloquei uma lei de formação e a gente vai ter que ir encontrando quais são os termos só fazendo a conta, tá? Então, o primeiro termo, ou seja, eu vou substituir o n pelo número 1. Então, o primeiro termo vai ser 1 mais 5, que dá 6. Segundo termo, eu vou substituir agora o 2 pelo n. 2 mais 5, que dá 7. Terceiro termo, agora eu vou colocar o 3 no lugar do n. 3 mais 5, 8. Quarto termo agora, vou colocar o 4 no lugar do n. 4 mais 5, 9. Quinto termo, eu vou colocar o 5 no lugar do n. 5 mais 5, 10, tá? E assim, vai ser sempre assim para a gente descobrir uma sequência que não foi dada nenhum termo, que foi dada somente a continha ou a lei de formação da sequência. Então, foi dada a lei de formação, não foi dada nenhum número para a gente ver que padrão está seguindo, não foi dado nada disso, mas foi dado a lei de formação, então dá para a gente encontrar a sequência, tá? Então, a gente sempre vai trocar o n pelo valor do termo. Então, se é o primeiro termo, eu troco o n pelo 1. Se é o segundo termo, eu troco o n pelo 2. Se é o 15º termo, eu troco o n pelo 15. E assim por diante, tá? Mais um probleminha.
Maria Clara organizou as figurinhas que ganhou de sua madrinha, fazendo vários grupos, formando sempre um quadrado mais uma figurinha. Veja o esquema que ela organizou. Então, olha só, ela organizou as figurinhas sempre fazendo um quadrado mais uma figurinha solta, um quadrado mais uma figurinha, um quadrado mais uma figurinha, um quadrado mais uma figurinha, tá? Então, vamos ver as perguntinhas que serão feitas sobre esse exercício. Quantas figurinhas a Maria Clara vai colocar para formar a quinta figura? Então, nós temos a figura 1 aqui, 2, 3, 4. Na quinta figura, quantas figurinhas a Maria Clara vai precisar usar? Bom, a Maria Clara vai ter que fazer um quadrado com 5 na horizontal e 5 na vertical. 5 vezes 5 já dá 25. Com mais uma figurinha que a Maria Clara vai colocar aqui solta, vai dar 26 figurinhas, tá? Represente a lei de formação para os próximos agrupamentos de figurinhas de Maria Clara, usando a incógnita N. Então, reparem qual foi a continha que ela foi fazendo. Na primeira figura, no N número 1, ela pôs 2 figurinhas. No N número 2, ela pôs 5. No N número 3, ela pôs 10. Então, pensem qual será que vai ser a regrinha, a lei de formação para essa sequência aqui. Então, é simples, ó. Para achar essa lei de formação, a gente vai ter que fazer sempre o número do termo ao quadrado, mais 1, que é o número soltinho. Então, por exemplo, ó, 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2 figurinhas. 2 ao quadrado, 4, é 2 vezes 2. Mais 1, 5. 5 figurinhas. O termo 3, o n igual a 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. O termo 4. 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho aqui 16 figurinhas. Mais uma solta, 17. Exatamente quantas figurinhas tem. Já o termo 5, que foi o que a gente achou 26 figurinhas. Se eu faço 5 ao quadrado, dá 25. 25 mais 1, 26. Então, a lei de formação para essa sequência aqui vai ser sempre n, o valor da posição ao quadrado, mais 1. Usando a expressão matemática que a gente descobriu no item anterior, determine o número de corações na figura 10. Então, que continha a gente vai ter que fazer? 10 ao quadrado. Então, a lei de formação é essa. Então, a gente vai fazer 10 ao quadrado, o resultado que der, mais 1. Então, vai ficar 10 ao quadrado mais 1. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 mais 1, 101. Então, ela deverá colocar na figura 10, 101 figurinhas, tá? Próxima perguntinha. Você usou a recursão ou a não recursão para escrever a lei de formação desse exercício? Você acha que essa sequência ela é recursiva, um valor está completamente relacionado ao anterior, ou você acha que ela não que ela é não recursiva, porque um valor não tem relação nenhuma com o próximo? É isso mesmo. Quem pensou aí que a sequência é não recursiva, está certo. Então,
no caso dessa sequência, aqui, ela é uma sequência não recursiva. A gente não depende do valor anterior para alcançar o próximo valor. A gente só depende da posição do termo. Se é o termo 1, se é o termo 2, se é o termo 3, tá bom? Bom, já deu para perceber que descobrir a lei de formação de uma sequência é algo muito importante. E é aqui que a gente vai avançar um pouco mais. Então, nós já vimos alguns exemplos de como construir a lei de formação, mas agora a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai entender um pouco mais e vai fazer exercícios um pouco mais complexos sobre essa lei de formação, tá bom? Bom, então, complete a tabela seguinte com base na sequência aqui, ó. Então, na figura 1, nós temos um quadradinho azul. Na figura 2, nós temos 2 quadradinhos azuis. Na figura 3, nós temos 3 quadradinhos azuis. Na figura 4, nós temos 4 quadradinhos azuis. Então, vamos completar a tabela como o exercício pede. Então, ó, na figura 1, eu tenho um quadradinho no total, um quadradinho azul, e no caso da figura 1, nenhum quadradinho branco. Bom, na figura 2, eu vou ter 4 quadradinhos no total. Desses 4 quadradinhos, 2 são azuis e 2 são brancos. Na figura 3, eu tenho 9 quadradinhos no total. Desses 9 quadradinhos, 3 deles são azuis e 6 são brancos. Então, agora a gente vai continuar sozinhos. Na figura 4, quantos quadradinhos eu tenho no total? Eu tenho 16 quadradinhos. Desses 16 quadradinhos, quantos são azuis? 4. E quantos são branquinhos? 12, tá? Então, a primeira, que era só a gente, foi fácil. Só que agora ele quer saber da figura 5. E a figura 5, ela não está desenhada, então a gente vai ter que pensar. Bom, a figura 5, ela teria quantos quadradinhos? Reparem, a gente está fazendo sempre o número da figura ao quadrado, ó. 1 ao quadrado dá 1, eu tenho 1 quadradinho. 2 ao quadrado dá 4, eu tenho 4 quadradinhos. 3 ao quadrado dá 9, eu tenho 9 quadradinhos. 4 ao quadrado dá 16, eu tenho 16 quadradinhos. Então, eu teria que fazer 5 ao quadrado para descobrir quantos quadradinhos tem no total. 5 ao quadrado, 25. Então, na quinta figura, eu vou ter 25 quadradinhos, tá? Bom, quantos quadradinhos vão ser azuis na quinta figura? Bom, na figura 1, 1 quadrado azul. Na figura 2, 2 quadrados azuis. Na figura 3, 3 quadrados azuis. Automaticamente, na figura 5, eu vou ter 5 quadrados azuis, tá? Se eu tenho 25 quadradinhos no total e 5 deles são azuis, quantos vão ser os brancos? 20, tá bom? Então, agora, seguindo essa mesma ideia do que a gente fez com o 5, a gente vai fazer com o número de quadrados geral, um número que a gente não conhece, então a gente chama de n. Ah, esse n vai ser que número, Pro? Depende de qual termo da sequência você quiser me encontrar. Mas, por enquanto, ele vai ser só o n, tá? Então, quando a gente for encontrar o número total de quadradinhos da quinta figura, o que a gente fez mesmo? Fez 5 ao quadrado, certo? Então, o que a gente vai fazer para encontrar o número de quadradinhos da enésima figura agora?
a gente vai elevar o n ao quadrado também. Ô, Pro, mas qual é o n? O n é o n. Vocês não vão trocar, porque nessa linha aqui da tabela, nós estamos justamente querendo encontrar a lei de formação de cada um desses quadrados aqui, de cada uma dessas colunas, tá? Bom, então já encontramos o total de quadradinhos, agora a gente vai precisar encontrar quantos vão ser os azuis. Bom, quando a gente estava na figura 5, a gente disse que eram 5 quadradinhos. Por quê? Todos eles estavam seguindo figura 1, 1 quadrado azul, figura 2, 2 quadrados azuis. Então, a figura 5, 5 quadrados azuis. A figura N, vão ser quantos quadrados azuis? N, tá? Reparem, eu não estou procurando um número para pôr aqui. Eu estou procurando uma regra, uma lei de formação, uma conta, usando a letra N mesmo. Então, esse N não tem que sair daí. Esse N já é a resposta, tá? Bom, e agora? Quando a gente foi encontrar esse valor 20 aqui, que conta a gente fez? A gente pegou o 25, que era o total de quadradinhos, e fez menos os 5 quadradinhos que eram azuis que a gente tinha descoberto. Então, como que eu vou fazer essa conta usando o n? Igualzinho eu fiz na linha de cima. Eu vou pegar esse n ao quadrado aqui e vou tirar esse n aqui. Então, a fórmula vai ficar n ao quadrado menos n, tá? E assim a gente descobriu a lei de formação tanto da quantidade total dos quadrados, quanto da quantidade de quadrados azuis, quanto da quantidade de quadrados brancos, ok? Mas por que é tão importante, Pro, descobrir essa tal lei de formação de uma sequência? Por que isso faz tanta diferença? Então, observem a situação que eu vou colocar aqui, ó. No exercício anterior, que a gente acabou de fazer daquela tabela, quantos quadradinhos brancos a gente vai ter na 10ª figura? Entendam, a Pro não está pedindo para que vocês desenhem. A Pro só está pedindo o resultado. Se você quiser desenhar figura por figura para poder contar, chegar até a 10ª e contar, tudo bem, não tem problema. Mas a Pro está pedindo para que você só calcule. Imaginem o tempo que vocês perderiam de fazer esse desenho só para poder me dar a resposta. Então, vamos lá pensar de acordo com aquela lei de formação que a gente acabou de descobrir. Então, olha só. O número total de quadradinhos brancos vai ser o n ao quadrado, lembra? O n ao quadrado, o n é o 10, certo? Então, vai ser o n ao quadrado menos o n, que é o próprio 10. Então, 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 10, que é o n, vai dar 90. Então, a quantidade de quadradinhos brancos vai ser 90. E quantos quadradinhos vai ter no total? A fórmula do número total de quadradinhos era n ao quadrado. Lembram? N ao quadrado, então eu vou fazer 10 ao quadrado, que vai dar 100 quadradinhos. Então, eu tenho no total 100 quadradinhos, dos quais 90 são brancos. E quantos vão ser azuis, então? 10. O mesmo número do termo. Estamos no 10º termo, então teremos 10 quadradinhos azuis. Certo? Ô, Pro, mas 10ª figura é a maior que a senhora pode pedir? Não. Eu podia pedir o 20, o 30, o 40, o 50. E aí vai ficando cada vez mais difícil de vocês desenharem tudo isso
para conseguir contar lá na frente. Então, é por esses motivos que a lei de formação faz tanta diferença. Por isso que ela é tão importante, tá? Então, na 10ª figura, existem 90 quadradinhos brancos e 100 quadradinhos no total. Essa seria a nossa resposta final, tá bom? Fluxograma. Então, a gente já usou fluxograma para organizar nossas ideias quando a gente vai resolver um probleminha. Muitas vezes vocês não fazem um fluxograma assim como a gente vai fazer agora, lá na organização das ideias dos probleminhas. Mas todas as vezes que vocês colocam aquele resuminho, aquele faz desenho para resolver o problema, vocês estão usando uma espécie de fluxograma. Então, o que é um fluxograma, Pro? Fluxograma é um jeito, uma outra maneira da gente obter os primeiros termos de uma sequência. Ele sempre vai trazer uma regra. Vocês têm que prestar bastante atenção nessa regra. Então, vamos lá, ó. O início de um fluxograma é sempre com uma bolinha, com esse formato aqui, escrito início, tá bom? Então, o fluxograma, ele é sempre composto, primeiro, desse setor circular aqui, que é o início, e dentro de cada imagem, o próximo passo de cada fluxograma é sempre dentro de um retângulo ou um quadradinho, tá? Então, considere o n igual a 1 e o c igual a 2. Professora, o que seria isso? Seria o termo. Então, o primeiro termo da nossa sequência é o 2, tá? Então, a gente vai começar com o número 2. Então, primeiro passo, o que ele manda fazer depois que a gente considerou isso? Registre o valor de C, ou seja, registre o primeiro valor da sua sequência. No caso, o 2. Para o primeiro termo, n igual a 1, o primeiro número que vai aparecer, o primeiro termo da minha sequência, é o número 2, tá? Qual é o próximo passo? Aumente o n em uma unidade, ou seja, eu estava no primeiro termo, eu vou agora escrever o segundo termo. Então, eu vou ter o n igual a 2. Aí, olha o que eu vou observar. Quando eu aumentei uma unidade aqui, saí do n igual a 1, fui para o n igual a 2, esse n ficou maior do que 5? Se ele ficar maior do que 5, a gente termina a nossa sequência. E se ele não ficar maior do que 5? Se ele não ficar maior do que 5, aí a gente tem que acrescentar 8 ao valor inicial, que era o valor de C, e registrar novamente esse valor e voltar todo o caminho de novo, até que o n seja maior do que 5. Então, olha só, o primeiro termo é o primeiro termo é o número 2. O primeiro número da nossa sequência é o 2. Então, vamos seguir aqui o fluxograma. Aumente o n em uma unidade. Então, eu vou sair do n igual a 1, vou para o n igual a 2. Aí, responde a próxima pergunta. Esse n que você acabou de somar 1, ele ficou maior do que 5? Não ficou. Então, eu venho eu uso essa seta do não. Então, a gente tem que acrescentar 8 ao valor de C. O primeiro termo, que era o C, era 2. Se eu somar 8 com 2, qual vai ser o segundo termo? O 10, tá? Acrescentei, aí eu tenho que registrar esse valor. Registrei. Agora, a gente volta de novo aqui.
aumente o n em uma unidade. Então, eu vou sair do 2 e vou para o n igual a 3. Continua. O n já ficou maior do que 5? Não ficou, então é para cá que eu venho. Então, o que eu tenho que fazer? Ao acrescentar 8 ao último valor de C. Então, se o último valor era o 10, então eu vou fazer 8 mais 10, que vai dar 18. Aí eu registro esse valor novo aqui embaixo. Registrei. O que eu faço agora? Mais uma vez, aumento n em uma unidade. Do n igual a 3, eu vou para o n igual a 4. Esse n já ficou maior do que 5? Ainda não. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 8 novamente ao valor antigo de C. Era 18. 18 mais 8, 26. Registre o valor novo de C. Acabei de registrar. Qual é o próximo passo? Aumente o valor de n em uma unidade. Então, eu estava no n igual a 4, vou para o n igual a 5. De novo, n é maior do que 5? Não, o n não é maior do que 5. O n é igual a 5. Então, a minha resposta para essa pergunta aqui ainda é não. Então, eu ainda tenho que vir para cá. Então, se não é maior do que 5, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 8 ao valor de C. 26 mais 8, 34. Registre o valor de C. Registrei. Aí vou de novo. Aumente n em uma unidade. Se eu fizer 5 mais 1, o que vai acontecer? Vai dar n igual a 6. Aí, o que acontece com essa pergunta aqui? Quando o fluxograma me perguntar, n é maior do que 5? Agora é maior do que 5. Então, o que acontece com a minha sequência? Chega ao fim. Porque agora a minha resposta não é não mais. Agora a minha resposta é sim. Então, é esse caminho aqui que eu vou seguir. Tá? Então, a nossa sequência desse fluxograma aqui vai ser 2, 10, 18, 26, 34. E ela acaba por aqui. Ela não é infinita, ela é finita. Vai do 2 até o 34 e acaba. Tá bom? Mais um exemplo de fluxograma, então. A aplicação do fluxograma a seguir gera uma sequência infinita. Então, essa sequência que a gente vai fazer agora, ela é infinita. O exercício pede para que a gente encontre somente os 5 primeiros termos, tá? Então, vamos ver como é essa sequência e o que a gente tem que fazer. Como é o fluxograma e o que a gente tem que fazer para encontrar a sequência. Então, o início. Então, começou o nosso fluxograma. Sempre é assim que começa, tá? Então, vamos lá. A primeira ordem. Considere o t igual a 1. Então, o termo é o primeiro termo. E o elemento é o 4. Então, o primeiro termo da nossa sequência vai ser o 4, tá? Segunda ordem. Registre esse valor do primeiro termo. Então, a gente vai lá e vai colocar. O primeiro termo é o 4, tá? Continuando a sequência agora para encontrar os próximos termos, continuando com as ordens aqui. A próxima ordem é aumente o t em 3 unidades. Então, prestem bastante atenção aqui. Ele não pede para a gente pegar o valor A, ou seja, o primeiro termo da sequência, e somar com 3. Não, não é isso que ele pede. Ele pede para você pegar o valor do termo e somar com 3.
Então, é o primeiro termo? É. O que a gente vai fazer? Vai somar o 1 com o 3, que vai dar 4, tá? Então, quando eu somar o termo 1 com 3 unidades, eu vou ter o resultado 4. Bom, fiz a segunda coisa, a próxima coisa que o fluxograma queria que eu fizesse. Agora eu preciso descobrir qual é o próximo passo. O que eu vou fazer com esse 4? Que eu acabei de somar o 1 daqui do primeiro termo com o 3. Olha aí a ordem. Depois que a gente somou, a gente vai pegar esse resultado que deu e vai somar com o valor de A. Então, tinha dado 4, não tinha? Então, eu vou fazer 4 mais 4. O meu próximo termo vai ser o 8. E o T? Qual é o número do termo? É o termo 4, tá bom? Porque eu somei as 3 unidades ao último termo, ao termo 1, que era o que eu tinha. Tudo bem? Bom, e depois que eu fiz isso, depois que você fez isso, você vai lá e registra o valor de A, que é o número 8, e começa tudo de novo. Então, eu vou pegar o último T, o último valor de T, e vou acrescentar 3 unidades. Então, era 4. 4 mais 3, 7. Depois que eu somei o 4 com o 7, com o 3 deu 7, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse 7 com o último termo que eu tinha. 8 mais 7, 15. Então, agora eu já estou no termo 7 e o elemento é o 15, tá? Bom, depois que eu registrei o próximo termo que é o 15, e agora? De novo, eu pego 7 e aumento em 3 unidades. 7 mais 3, 10. E agora eu somo com o termo anterior. 10 mais 15, 25. Então, o próximo termo é o 10º termo. E qual é o elemento? É o 25. De novo, fiz o registro do 25, vou de novo seguir o fluxograma. Aumente o T em 3 unidades. Era 10, 10 mais 3 vai dar 13. Agora eu acrescento 13 com o último valor de A, que no caso era 25. 25 mais 13, 38. Então, o termo número 13 vai ser o 38, tá? E assim a gente continuaria caso o exercício tivesse pedido mais do que 5 termos. A gente continuaria fazendo esse caminho aqui, enquanto o exercício pedisse para que a gente fosse encontrando elementos dessa sequência, tá bom? Próximo exemplo, só que agora o exercício deu a lei de formação e ele quer que a gente construa sozinhos o fluxograma. Então, seguindo essa regra, ele quer que a gente construa um fluxograma que forme essa sequência, tá? Que no final forme a sequência. E logo em seguida, a gente tem que registrar os 5 primeiros termos da tal sequência que a gente está falando. Então, vamos lá. Para começar o fluxograma, a bolinha do início, sempre, tá? Então, começamos com o início. Aí, a gente coloca uma setinha e o primeiro quadradinho, o primeiro retângulo. O que a gente pode escrever nesse primeiro retângulo? Cada um de vocês vai ter uma maneira. Eu vou colocar aqui um exemplo de como pode ser construído esse fluxograma, tá? Então, eu coloquei aqui o primeiro retângulo e eu escrevi assim: considere o valor de n que pretende determinar. Então, eu quero encontrar o 5º termo. Então, o valor de n vai ser 5. Eu quero encontrar o primeiro termo. Então, o valor de n vai ser o 1, e assim por diante. Essa frase aqui eu usei, mas vocês podem usar as palavras de vocês,
tá? Aí a gente coloca outra setinha e outro retângulo. Aí, o que é a próxima ordem? A próxima ordem é para calcular o quadrado do número do termo que você está procurando. Então, se eu estou procurando o termo 1, eu vou ter que fazer 1 ao quadrado. Se eu estou procurando o termo 2, eu vou ter que fazer 2 ao quadrado. Mas, de onde você tirou essa ideia de fazer ao quadrado? O exercício deu a lei de formação. Então, eu só vou montar o fluxograma seguindo essa regra aqui, ó. Eu tenho que lembrar que eu tenho que seguir essa regra, tá? E ir montando passo a passo para a pessoa conseguir resolver essa conta e encontrar todos os termos. Então, depois que a pessoa descobre qual termo ela quer descobrir na conta, qual termo ela quer saber da sequência, aí ela tem que pegar esse número que ela quer do termo e elevar ao quadrado. Depois que ela elevou ao quadrado, o que ela tem que fazer? Ó, ela precisa multiplicar por 3. Então, multiplique o resultado que deu aqui nesse quadradinho por 3. E por fim, qual é o próximo passo? O resultado que a gente obtém é o termo que se pretende determinar. Então, o resultado obtido é justamente o número da sequência que a gente estava procurando, tá? E aí, como a gente já descobriu qual é o caminho para encontrar todos os termos dessa sequência, a gente coloca mais uma setinha e finaliza o nosso fluxograma, tá? Então, vamos agora encontrar alguns termos. Então, ó, o primeiro termo vai ser o n igual a 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3, o primeiro termo é o 3. Segundo termo, o segundo termo, a gente vai trocar o n pelo 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Terceiro termo da sequência. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Vamos trocar o n pelo 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Quarto termo. Vamos trocar o n pelo 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. E por fim, como o exercício pediu 5 termos, o quinto termo. No quinto termo, para encontrar o quinto termo, a gente vai trocar o n pelo 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Tá? Isso significa que os 5 primeiros termos da sequência são 3, 12, 27, 48 e 75. Tá bom? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, cuidado com as pegadinhas, tá bom? Essa matéria de sequência numérica tem muita pegadinha. Então, prestem bastante atenção para não cometer nenhum erro, certo? Beijos e até a próxima aula!